Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Gomes, fundador do canal Meu Saldo. Nós vamos falar hoje sobre reserva de emergência. Eu vou te dar dicas práticas a respeito desse assunto, de como formar, onde aplicar e o quanto você precisa para a sua reserva de emergência. Vamos lá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece o nome do goleiro reserva do seu time de futebol? Talvez você seja um fã ou não de futebol, mas eu vou te explicar o porquê dessa pergunta. Um goleiro reserva de futebol dificilmente ele entra por opção técnica, ele só entra em ação em casos emergenciais. E é exatamente essa a função da reserva de emergência financeira. Quanto que você precisa do ponto de vista financeiro para formar a sua reserva de emergência? E a resposta para essa pergunta está diretamente ligado à tua estabilidade de renda. Por exemplo, eu vou traçar um paralelo de um exemplo de um autônomo, um corretor de imóveis com um funcionário público. O corretor de imóveis ele pode faturar em um determinado mês R$30 mil, pode faturar no outro mês subsequente R$20 mil e no terceiro mês pode não faturar nada. Esse cara está mais propenso à utilização dessa reserva porque ele não tem uma estabilidade financeira no sentido de renda. Já o funcionário público aqui no nosso país, teoricamente, tem uma estabilidade financeira maior, ou seja, ele pode se dar ao luxo de formar uma reserva de emergência financeiramente menor. Do ponto de vista prático, o que significa isso, Alexandre? Vamos traçar aqui esse paralelo com um exemplo de custo de vida de R$3 mil. O custo de vida do corretor de imóveis custa R$3 mil e também esse mesmo valor para o nosso funcionário público. O funcionário público pode formar uma reserva e o mínimo sugerido é de 3 meses, então a reserva mínima para ele seria de R$9 mil. Já o sugerido para um autônomo, como corretor de imóveis, é uma reserva de emergência baseado em 12 meses do seu custo de vida, totalizando R$36 mil. Essa é a grande diferença e a tua percepção de estabilidade de renda que vai determinar o valor que você precisa para a tua reserva de emergência. Como formar essa reserva de emergência? A formação está diretamente ligada à flexibilização do seu orçamento, então é muito importante que se você ainda não tem essa reserva de emergência e já detectou a necessidade de formá-la, é importante você consumir com qualidade e achar espaços no seu orçamento para que você consiga construir essa reserva pouco a pouco. Um detalhe importante é que, na minha opinião, a formação da reserva financeira, a reserva de emergência, é o primeiro grande passo para uma vida de liberdade financeira. Onde aplicar essa reserva de emergência? Importante você ter a consciência de que o que você mais precisa em uma aplicação visando a reserva de emergência é a alta liquidez. Quais são os investimentos que te oferecem uma alta liquidez? No caso do Tesouro Direto, você tem o Tesouro Selic. No caso de CDBs, você tem acesso a CDBs de curto prazo. Só é importante atentar-se a Tesouro Direto e a CDB quanto à incidência do imposto de renda. Ok? E no caso de CDB, se você fizer uma aplicação e resgatar antes de 29 dias, você também tem a incidência de IOF. Uma outra possibilidade é o fundo DI, que é importante checar junto à sua corretora a taxa de administração, porque tudo isso vai afetar na rentabilidade dessa tua aplicação. O último ponto importante é: utilizou a reserva de emergência, recomponha o quanto antes. Então ocorreu uma emergência, uma situação em que você teve que acessar a essa reserva formada. A tua prioridade número 1 no mês seguinte é recompor essa reserva de emergência. Essa vasilha não pode ficar esvaziada. Lembrando aquilo que nós já dissemos nesse vídeo, a reserva de emergência é o primeiro passo para uma vida de liberdade financeira. Ok? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, divulgue para os seus amigos, deixe aqui nos comentários algum assunto que é relevante para você ou alguma dúvida que você tenha a respeito desse assunto tratado, ok? Um grande abraço, até a próxima!